Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um João Me Casa Podcast. E esse programa desse curioso apresentador que coloca nesta mesa os mais importantes organizadores, realizadores, fornecedores de eventos do estado de São Paulo. Eu lembro a você que esse programa é uma gravação aqui da Next Studio Produções. Esse estúdio multiplataformas fantástico que eu te convido para conhecer. Acesse aqui esse Instagram e conheça um pouco mais do trabalho da Next. E o programa de hoje eu tenho a certeza absoluta que você irá adorar. Duas convidadas que trabalham muito juntas, super entrosadas, várias histórias juntas. A primeira delas, ela é um charme de moça. Carol Claudino, bem-vinda. Obrigada, João. Boa noite. Oi, oi, gente. Que delícia ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E hoje você representa uma dupla, né? Uma dupla dinâmica. Vamos mandar um beijo pra Mari? Mari. Um beijo, Mari. Beijo. Mari não está aqui conosco neste programa, mas estará em breve, hein? Sim. Promessa. Promessa. Quero cumprimentar também, desejar as boas-vindas a ela, que é da Bali. Você conhece, já ouviu falar da Bali? Ela que adoça a vida, embeleza a vida de muita gente. Natália Guarino, bem-vinda. Obrigada, João. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu. Você sabe que quando eu estava falando com a Carol, eu falei, Carol, no programa em que você for, eu quero um entrosamento bacana. Vamos pensar em uns nomes? Adivinha quem foi o primeiro nome que ela citou? Nath. É, exatamente. Carol, uma querida. Conta dessa história de vocês. Olha, eu sempre fui muito fã do trabalho das meninas, do Charme. Não começa. Não, é verdade. E um dos meus sonhos era, sim, ter os meus doces na decoração delas. Mas isso foi uma coisa muito natural. A gente começou a trocar figurinhas pelo Instagram. E quando a gente viu, a gente tava super amiga. E caiu da gente fazer um casamento junto. Sim, e foi projeto maravilhoso. lindo, né? Sim, incrível. O casamento Projeto da Nayara lindo. e do John. Sim. E ali foi o pontapé inicial. Foi. Agora a gente sempre tá trocando figurinha. Sim. E, muito bem. Carol, como é que foi o início da Charme de Moça? Charme de moça, meu amigo, minha amiga, tem meu coração, né? Eu sou relações públicas, minha mãe é decoradora, Mariana, minha irmã e sócia, artista plástica. E eu fiquei noiva, não morava aqui, morava em São Paulo. E eu queria casar, obviamente, e não queria demorar muito para casar. Quando meu marido me pediu em casamento, Carol, casa comigo. Não tinha o João Me Casa ainda. Não tinha o João Me Casa. Carol, casa comigo? Sim. Comecei a pesquisar decoração aqui na nossa cidade. E tudo que eu olhava, eu não conseguia me encaixar. Exato. E também, obviamente, que o que eu queria não era uma coisa que, pra época, era muito fácil. Ousado. Era muito ousado pra época. Isso em 2014... Foi quando eu me casei, comecei de 2014. O mini wedding, que é o que hoje, ainda mais em pandemia, tá super em alta. Imagina, as festas eram de 300 pessoas. E eu me casei com uma celebração para 40 pessoas no quintal da casa do meu sogro. Ou seja, naquela época, nada usual um formato como esse. Nada usual. Então, nem para as pessoas que faziam as produções de casamento, nem eles entendiam muito bem. E, acho que... Eu falei, bom... Já que ninguém vai fazer do jeito que eu quero, vou fazer eu. Deixa comigo que vou fazer. Fiz uns esboços, desenhei algumas coisas. Cheguei pra Mariana, que é artista. Você topa? Topo. A Mariana executou. Eu criei, Mari executou, eu passei de buquê. E aí, 7 anos depois, mais de 500 festas de casamento oficiais. Mas como é executadas. que, a partir desse momento, outros casais começam a descobrir vocês e a querer vocês nas cerimônias deles? Barbie escritora, né? Maravilhosa. Eu amo escrever. Na época, eu tinha um blog. E eu comecei a contar aqui. Como vai ser? Vou fazer isso, vai ser assim, vai ser assado. E os blogs estavam super em alta. Página de Facebook super em alta. E aí, eu comecei a contar como ia ser o meu casamento. E, na época, 2 meninas que foram as cerimonialistas... Carol, tem uma outra amiga minha que queria um formato mais ou menos como o seu. Você não topa? Topo. Carol, você não topa? Em, 6 meses, menos que isso. Em 4 meses, o Charme de Moça já estava consolidado. E aí, com 6 meses... Muito rápido. Com 6 meses de Charme de Moça, nós fomos contratados por uma família
né? O casamento do Rodrigo e da Gabi Culturato. Sim. Nós tínhamos 6 meses de empresa apenas. E a gente foi contratado por eles para fazer o casamento deles na Fazenda Santa Gertrudes. E aí a gente falou, nossa. E ali, tudo aconteceu. Aliás, estive com eles lá há pouquíssimas semanas e eles se lembrando do momento em que eles passaram lá, mágico, segundo eles. Foi muito lindo. Então, o Charme nasceu assim. Eu sou a primeira noiva do Charme de Moça. E eu sou a eterna noiva do Charme. Então, eu criei a empresa que eu queria ter contratado. É isso. Eu falo isso para todo mundo. Eu criei a empresa que eu queria ter contratado. É isso. Não é um negócio à toa, né? Imagina, tem um porquê, todo meu tem coração. uma razão. Sim, sim. E eu entrei com um buquê. E quando eu recebi aquela energia e tudo aquilo, eu falei, meu Deus, é isso que uma noiva sente quando veste essa roupa cara e espera essas pessoas, todo mundo chegar para celebrar junto. Arrepiado, Foi né? muito emocionante e muito lindo. E quando eu saí do altar, falei pro meu marido, eu quero viver disso. Sabe por que eu fiquei arrepiado? Porque essa é uma das sensações que eu tento entender o que é que se passa naquele momento. E que eu não passaria, obviamente, né? Sim. Então é algo extremamente... É uma chuva de amor, porque todas as pessoas que estão ali são as que são muito importantes para você. E te amam muito, estão ali para te ver. Então, quando a porta abriu, todo mundo se levantou. E a música começou a tocar, e eu comecei a ver aquelas pessoas. Foi uma doideira, porque eu dava um passo. Vó, a senhora tá linda! Aí dava mais um passo. Tia, Isso é muito Carol Claudino, Sim, gente. total. Gente, quando chegou perto do altar, eu parei, olhei pro meu pai e falei, papai, vamos passear mais um pouco antes do senhor me entregar pro Lucas? A gente volta, eu passeio, mando beijo pra todo mundo e depois meu pai me deixa. Noiva é mais Amor, te autêntica amo, que desculpa. essa. Como assim, gente? A pessoa volta, chega na frente do altar e volta. Porque eu queria passear. Aproveitar o momento, que aquilo se prolongasse. Exatamente. Eu queria passear. Foi uma coisa, assim, inesperada. Imagina, cerimonialista, a banda, todo mundo, pastor... Gente, isso não tava no protocolo, né? Não, Tipo isso. E o meu marido pensando, será que ela desistiu? Porque Voltou atrás. Aonde vai, Carol Claudino? Pois é. Mas o Charme, ele tem a verdade do meu coração. Se todas as noivas sentirem 10% do que eu senti aquele dia, eu tenho certeza que elas vão ser muito felizes, porque foi uma emoção muito... Eu nem sei explicar. Oh, gente. Muito legal. Obrigado. Muito legal. Oh, Muito que legal. coisa mais linda. É. Parabéns E pela sua verdadeiro. entrega. E É. verdadeiro. Sim. Você, Natália, como é que você dá o primeiro passo nesse ramo? Dá para chamar de confeitaria? Como é que você classifica o seu negócio hoje? Confeitaria para casamento. Perfeito. Isso. Eu comecei em 2015, eu tinha terminado a faculdade, eu sou formada em letras, professora. E eu tinha ingressado na pós-graduação, falei, vou fazer um curso, um hobby, uma coisa diferente, né? Só tava Começa estudando. E aí comecei a vender pra galera da faculdade, amigos, vizinhos, e fui vendendo. O que você vendia naquela época? Só brigadeiros. Brigadeiros de maracujá, leitinho com Nutella, coisas mais gourmetizadas da época. E aí eu fui fazendo, sempre aos finais de semana. Até que, no meio de 2016, um buffet infantil da cidade falou, você não quer ser nosso fornecedor de doce? Aí foi tipo isso, eu falei, gente, mas faz só 6 meses que eu faço isso. Nem sei como vender em quantidade, se vende mais barato, se não vende. Falei, vambora, vamos fazer isso acontecer. E foi uma parceria que durou 1 ano. E nesse meio a gente conheceu um monte de gente, um monte de fornecedor. E aí fui cair numa feira de noivas. E me apaixonei. Depois disso eu falei, não, peraí, vamos estruturar isso aqui, vai virar negócio de verdade. Terminei a pós, falei, vou deixar a sala de aula e vamos fazer isso acontecer. Fui estudar de mercado, especializar confeitaria. Tinha começado na cozinha de casa, abri um ateliê fora de casa. E estamos aí até hoje. Né, amiga, toda a transição, de carreira, exatamente. Sim, legal. Agora, vocês duas me falaram uma coisa muito interessante, que é o crescimento meteórico dessas duas empresas. Sim. Eu também passei por isso. A pergunta é, vocês acham que isso se dá pelo novo, por ser uma novidade, ou isso se dá por uma carência de mercado em relação a ofertas de produtos, serviços diferenciados?
Eu acredito que um pouco da atenção também. Eu percebi na minha primeira feira de noivas que as noivas estavam carentes disso. De produtos diferenciados, de uma atenção, de uma preocupação maior. Então, acho que é um pouco pela novidade e também o fornecedor por trás ali, né? Eu penso que é uma série é uma combinação de fatores. Sim, pequenas coisinhas. Montar uma poção mágica, assim. A primeira coisa que o fornecedor de casamento ele tem que ter é a entrega. Se você não quer uma pessoa um pouco ansiosa com você e cheia de dúvidas, porque, poxa vida, eu já fiz muitos casamentos. Geralmente, a pessoa que senta na minha frente para me contratar é o primeiro casamento dela. E eu já sei, né? Então, assim, eu acho que é uma junção de fatores, mas a busca pelo novo, mas mais do que a busca pelo novo, a questão do atendimento, né, que a Nath falou, o acolhimento do momento noiva. É como o médico que fala, eu não gosto de atender mulher grávida porque ela muda muito o humor e tal. As noivas também são assim. E eu falo porque fui noiva, amo e sigo sendo noiva com as minhas noivas. Isso, porque são diversas fases, né, pelas quais elas passam. Sim, né? Porque você está pagando. Vamos falar agora de dinheiro. Você está pagando um negócio que você não viu, que você não sabe se vai dar certo, que tem a probabilidade de dar errado é muito maior do que de dar certo. Já está no subjetivo. Sim. Entendeu? E se chover? E se o fornecedor atrasar? E se, sei lá, Gente, tem cada história. Hoje tem um monte de história para contar aqui. Vamos falar sobre todas. Que se o fornecedor não tiver com o coração muito disposto e entregue para verdadeiramente fazer dar certo, não tem mídia social trabalho, que sim. E o nosso trabalho é total servir pessoas, né? Sim, servir os sonhos das pessoas. Sim. Agora, em qual proporção esses dois fornecedores, decorador e a confeitaria, se encaixam? Qual é a dependência, a inter-relação onde de a gente vocês se encontra, hoje em dia? Exatamente. Sim. A gente se encaixa muito, né? Eu acredito que... Eu sempre falo para as noivas, mas você já fechou decoração? Porque a partir dessa construção, daquilo que eles gostam, de paleta de cores, do que é mais importante para eles, que a gente vai construindo com os doces. Porque tem a questão das forminhas, as finalizações. Então, assim, quando a gente consegue trabalhar em conjunto, é muito melhor. É maravilhoso. Sempre que uma noiva me procura, a gente já estrutura. Então, quantas pessoas são? São X pessoas. Eu já sei mais ou menos uma ideia de número de doces. Mas uma vez que a gente valida o projeto, ela me contrata e ela contratou o doceiro, o pessoal da confeitaria, eu sempre entro em contato para alinhar alguns fatores. Por exemplo... É determinante para vocês. Determinante. Por exemplo, a nossa especialidade é fazer festa ao ar livre, festa em fazenda. Logo, o sol... ele se move, diferente de um salão fechado com o ar-condicionado ligado. Então, um ambiente controlado. Exato. Então, não é todo doce que eu posso deixar exposto numa mesa de doces no dia de um casamento. Né? Porque até a mesa de doces ser aberta, 2h30 da festa já rolou. Só que isso numa tarde de 35 graus. Exato. Ao ar livre. Então, eu tenho que estar muito alinhada com a doceira, porque tudo tem que estar impecável. Então, até essa questão, o tipo de doce, a cor da forminha, o volume, como a gente vai distribuir, se os doces são empilháveis ou não, né, Nath? Sim, total. Questões que a gente sequer pondera. Sim, e a gente tenta passar isso pra noiva da melhor maneira possível. Porque pra ela, às vezes, é um mero detalhe, mas pra gente faz toda a diferença. Toda a diferença. E elas costumam entender? Algumas sim, outras têm uma resistência, mas a gente vai caminhando ali, né? Todo mundo junto e a gente chega no objetivo. Eu estava comentando aqui nos bastidores o quanto, para nós, outros fornecedores, é impactante quando a gente chega numa festa, num casamento, antecipadamente e acompanha a montagem. Sim. É uma festa, é uma mesa antes dos doces e outra completamente diferente depois dos doces, né? Total. Isso é muito impressionante. Não pode faltar, Carol, na decoração. De jeito nenhum. Diminua a flor, mas siga com os doces, porque as pessoas gostam. Não é... Doce de casamento... Gente, é doce de casamento. Você não acha em outro lugar, só em casamento. A gente espera aquele momento, né? E mesmo que você consiga adquirir fora do casamento, o gosto é especial, né, gente? Não tem comparação. Não é só o doce. É a noite, é a música, é a alegria. É o contexto, né? Exatamente. É toda a energia do dia. É verdade. É isso. Quantas e quantas vezes você ouve alguém dizer assim, gente, eu preciso comer aquele doce do casamento da fulana? Como isso marca demais, de forma afetiva, Sim. né? Agora eu fiquei com uma dúvida. A Carol falou da questão de casamento no campo. Como é que um doce
é mantido intacto a formigas, abelhas ou o que for num ambiente como esse? A gente sempre pondera o local de montagem, né, Carol? Sempre evitar montar embaixo de árvore, por exemplo. Então, não é totalmente ao ar livre, né? Sempre existe uma logística para não acontecer esse tipo de problema. A gente já passou por problemas, né? Vai entrar esse momento. Sim. Depois eu tenho uma história para contar disso aí também. Tem uma história. Então, eu já quero entrar no quadro Me Conte uma História. Vamos lá? Participamos. Eu começo aqui com a pergunta e vocês complementam. Já vou começar aqui com um sufoco. Nossa. Natália, eu nunca me esqueço do dia em que… Uma vez eu fui viajar e a minha equipe foi montar um casamento. E aí, eles chegaram no local e a mesa estava exatamente montada embaixo de uma árvore. Poxa. Me ligaram desesperados. O que a gente faz? Eu falei, não, gente, peraí. Vamos atrás de cerimonialista para ver o que vai rolar. Não, vai ficar ali mesmo. Impossível. Eles viraram as costas para falar que o cerimonialista já voltou. O passarinho já tinha feito… Nossa, Aí, o que aconteceu? Estrago. Minha equipe falou, não, vamos tirar essa mesa daqui. Cataram a mesa… Pessoal da minha equipe. Tomaram a frente. Falei, gente, jamais deixar os nossos doces ali. E aconteceu isso. Foi um super sufoco. E eu longe, viajando. Mas no final das contas, deu tudo certo. Sim. E você? Me conta um sufoco, Carol. Greve dos caminhoneiros. Ai. Eu tive que entregar um casamento na cidade de Campinas. E a Anhanguera estava fechada. Não sei Tudo se você… paralisado. Tudo parado. Fechou tudo. E eles não deixavam os caminhões passarem. Então, olha que doideira. A gente contratou um motoqueiro. Ele foi aqui por Arthur Nogueira, enfim, fez um outro caminho. Ele de moto. Atrás, o nosso caminhão com os nossos mobiliários. Um caminhão menorzinho. E atrás, 2 carros com todos os arranjos. Todos meio que desmontados pra gente terminar a finalização lá, porque não cabia dentro dos carros, né? A função do motoqueiro era mostrar o caminho ou ver se tinha bloqueio? Era ver se tinha bloqueio, e ele ia ligando pros meninos. E a gente levou 1h30, quase 2 horas pra chegar em Campinas. Nossa! A mais, né, do que a gente… Então, você precisou de uma inteligência de logística pra chegar até lá. De logística e emocional, porque quando Tenso. muito tenso. Quando eu vi o meu caminhão chegando, eu já estava lá, porque os carros normais estavam passando. Poderiam, né, transitar. Eu e a equipe já estávamos lá, mas faltava o carreteiro, o motoqueiro e os 2 carros com as flores. Quando eu vi o caminhão chegando, eu abracei a minha irmã, a gente teve uma crise de choro. Nossa, Carol. Então, pra mim, foi acho que o momento mais difícil, assim, do Charme de Moça. Sem contar, nós assumimos o prejuízo dos preços das flores, né? Teve isso também. Sim. A gente, na época, eu me lembro que era coisa assim, tipo, de 10 mil reais a mais do que eu precisava. Sei lá, a conta de flor dava 4, eu paguei 15. Enfim, uma coisa absurda. Mas, pra mim, foi o momento mais delicado, assim. De eu colocar a equipe em risco, porque eles tiveram que ir. Num comboio furar ali. bloqueio, e com celular, com radinho, enfim. E a sua equipe encarou mesmo o desafio. Os meninos são maravilhosos e tudo deu certo e entregamos. Que bom. Graças a Deus. Me conta uma história, Natália. Eu sempre dou risada quando me lembro. Tanta coisa que acontece, meu Deus. Eu acho que uma coisa mais engraçada que aconteceu com a gente, assim, foi… A gente montou um bolo de 2 andares num casamento. Era um almoço num domingo. Montamos, entregamos o bolo, fomos embora. À tarde, o cerimonial me liga. Ô, Nath, tá faltando bolo. Eu falei, mas como assim tá faltando bolo? Oi? Eu entreguei tudo. Entreguei um bolo de corte de tantos quilos e tenho o bolo na mesa. Mas peraí, o bolo da mesa é de verdade? Eu falei, Meu Deus, a gente achou que era de mentira, porque tá muito perfeito e tudo mais. Ai, que maravilhoso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não, é de verdade, pode cortar o bolo. Gente, não, foi uma situação assim, foi tensa no momento, porque eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Sumiram com o bolo. Sim. Mas depois a gente ri até hoje, acho engraçado. Maravilhoso. E um mérito pro seu trabalho. Sim. Delicadeza. E o mais engraçado foi que nessa época, eu tinha há pouco tempo começado com bolos. Porque realmente foi uma construção do meu trabalho. E eu falei, gente, é isso, vamos continuar com o bolo. Tá dando tudo certo. Sim. Deu muito certo. Muito. Carol, eu sempre dou risada quando me lembro. Sempre dou risada quando eu me lembro dos meus meninos da turma da montagem. Porque quem monta, não desmonta. Hoje, só que antigamente, quem montava, desmontava. Era a mesma equipe. Era a mesma equipe. E quando as produções eram longe, eles ficavam
lá esperando o casamento acabar. E para não dormir e não perder o horário e tal, eles montaram um grupo de pagode. Então, eles têm, os meninos da nossa equipe, eles têm um leva pandeiro, aí o outro leva... Ai, gente, já começa a monetizar isso. E eles, já coloca inclui no casamento também. De vez em quando tem isso, assim. Olha só, que demais. Gente, mas isso é sensacional. O próximo evento é quando, gente? Pra eu lançar aqui na minha... Eu vou, porque eu gosto, né? Adoro um pagodinho. Muito bom, estarei lá. Eles fazem isso. Muito bom. Natália, eu me emocionei demais quando... Ai, todo casamento é emocionante em alguma proporção, né? Mas teve um casamento em especial que eu me emocionei, porque na pandemia, né, as pessoas estavam desconvidando todo mundo e tinha uma noiva que queria muito que a avó fosse. No final das contas, ela acabou fazendo uma cerimônia na igreja e tudo mais. E como eu sabia dessa história, que ela queria muito a avó, eu falei, vamos fazer um kit especial para sua avó, doces, bolos, e você leva especialmente para ela. Então foi muito emocionante. Ela saiu do casamento, foi lá, levou pra avó, e foi lindo, me mandou foto. E eu falei, ai, gente, que essas coisas valem não tem preço, sabe? Às vezes, o casal tá preocupado tanto com algo homérico, grandioso, e é isso que marca o grande dia deles. Exatamente. Né? Era a coisa mais importante pra ela. Que lindo. Carol, eu me emocionei demais quando eu vi o pai de uma noiva aqui em Americana se levantar de uma cadeira de rodas para levar a filha até o altar. Nossa. E ele treinou aquilo por muito tempo. E tava fisioterapeuta, e tava o irmão atrás, caso ele, né, não conseguisse ficar em pé. E ele levou até o altar. Nossa. Então, isso para mim foi uma coisa muito emocionante. Que cena maravilhosa. E andando com muita dificuldade. Bem, mas em pé. Uma coisa assim. E cumpriu de a lembrar, eu fico dele. Sim. Ah, gente, foi é muito maravilhoso. emocionante. É por isso que esse programa existe, para trazer as histórias que esse pessoal vive, tão ricas. Sim. Obrigado por compartilhar, foi ótimo. Natália, como é que você se mantém atualizada no seu ramo? Gosto muito de fazer cursos e acompanham alguns professores lá do comecinho que fizeram toda a diferença. E a gente vai também se atualizando por outros fornecedores, né? Que a parte da decoração influencia muito no nosso trabalho. Então, a gente vai assim, buscando de quem é referência e se atualizando para coisas novas também. Eu acho que a área de vocês é uma das áreas nas quais um tá sempre de olho na evolução do outro, né? Porque a gente que observa pensa, meu Deus, como pode alguém ter pensado nisso, né? Em decoração, em doce, é tão impressionante. E vocês lá, Carol? Você sabe que essa coisa de você se manter informado, eu tenho uma formação meio diferente com relação a isso. Como é que funciona dentro da decoração? A minha intenção não é fazer o que está na moda naquele ano. Ai, tá se usando, sei lá, muito decoração borro. Vamos fazer borro, Nath. Faz borro. Não. Se aquela noiva não tem aquele perfil e aquela personalidade, não tem porquê. Por mais que esteja super em alta e super na moda, não tem porquê eu sugerir algo que... Ou impor algo que não tenha nada a ver com a noiva. Então, uma coisa que a gente faz muito, muito me manda todas as referências que você quer, que você tem. E quando ela me manda, eu não olho a foto de referência, tipo, ela gostou desse vaso azul e gostou dessa luzinha. Eu vejo das 20 fotos o que aquilo me comunica e quais são os pontos, os elementos em comum nessas 20 fotos. Porque quando a noiva está selecionando aquilo tudo, a cabeça dela está borbulhando. Então, é muito difícil você seguir o que está ou o que não está na moda no que diz respeito à decoração. Obviamente, existem as tendências. Às vezes a noiva me diz, Carol, mas eu quero fazer tendência desse ano, porque eu não quero meu casamento fora de moda. Na mesma hora eu brinco e falo, mas eu espero que você veja esse álbum por uns 40 anos. Tem que fazer sentido para ela. Ele sempre esteja na moda para ela. Ele tem que ter a sua essência. Então, assim, o meu casamento, eu tava com um casquete, um tubinho, e eu amo laços. Eu tinha um laço deste tamanho no meu pulso.
Não tem nada a ver, assim, se você for parar pra pensar. Mas quem me conhece e quem me vê de noiva fala, é a Carol vestida própria. de noiva. Eu converso muito com isso com as noivas também, sobre identidade. Não é, Porque às Nath? vezes a noiva vem com uma ideia que eu falo, olha, a gente não faz, a proposta do nosso trabalho é essa, e tem muito a ver isso. Então, as noivas que sempre chegam e dá aquele match, é justamente isso. A identidade dela casa com a nossa também, faz muito sentido. Eu acho que o que tá na moda é você imprimir a identidade da pessoa. Porque hoje, João, o que é moda? É muito O terno relativo. é retrô, o sapato é moderno, o relógio é um Apple Watch que você faz assim, mas o óculos é um óculos É verdade. estilo Beatles, enfim. Então, é muito mais a sua identidade, a sua personalidade e quem você é do que o que está se usando, né? E essa questão da pessoa sair tirando fotos das redes sociais, por vezes ela não identifica o que ela gosta ali, né? Várias ela vezes. gostou de alguma coisa ali, ela não sabe o que é. É como se você parasse e traçasse o perfil para ela própria, né? E a partir dali começasse a compor o trabalho. Mesmo porque a noiva que senta e tá definindo uma decoração de casamento, ela nunca decorou nada, nem o quarto. São poucas as noivas que, eu já moro sozinha, eu decorei minha casa, ou sou arquiteta. Uma boa Não. observação. Então, é assim, são opiniões que você fala, tá, mas é que isso aqui, assim, então vamos por esse caminho ou vamos por aquele? A gente serve também de instrumento para orientar. Orientar, exatamente. Porque ela vem muito só com as fotos do Pinterest. É verdade. Agora, a gente está usando muito o termo noiva. O noivo participa desses assuntos? Decoração e confeitaria? Participa. A gente tem, em sua grande maioria, as noivas como a primeira, que faz o primeiro contato. No seu caso, olha eu virando o João agora. Uma Manda pergunta. manda bala. De 100% dos casais, quanto os noivos opinam? Porque é de comida, né? É de comer, então. Ali interessa. Em degustação, eles opinam uns 50%. Mas para entrar em contato, é uns 95% noivas. Mas a gente tem noivos que tomam a frente, que, olha, a parte dos doces ficou comigo. Sim. E é muito legal, assim. Você vê que é uma visão diferente, mas que Total, no né? final… É, exatamente, muito diferente. Mas que no final complementa super, eu acho o máximo, né? Sim, Eles também. participam muito, isso é bem bacana. E a sua proporção? Olha, de 100%, 15% dos noivos participam. E os 15%… Olha, mas eu achei expressivo. Então, mas os 15% que participam efetivamente. Então compensa super. Sim, e eles já têm até existe um perfil do noivo que participa. Ou ele é publicitário, ou ele é arquiteto, ou ele é do comercial. Então, são pessoas muito ligadas no receber, no design, que tem um olhar mais Tem a ver com o dia a dia dele, com a profissão dele, por vezes. Então, quando o noivo começa a ser muito participativo, o que você faz? Tentar entender. Eu faço tal coisa. Pronto, tá explicado. Gente, no meu caso, essa proporção é muito inferior. No meu creio. caso, 90% noivas, 10% noivos, para menos o percentual noivo. Porque eles precisam me contar histórias de forma afetiva, lembrar detalhes, citar nomes, Sim, datas. sim. Isso a mulher tem um perfil já mais assumi atento. mais esse papel, Sabe tudo. É Sim. curiosíssimo isso, né? E vamos lá, meter a boca no trombone, nosso quadro Boca no Trombone. Agora eu vou começar contigo, Carol. O que me irrita demais em um evento é… Eu pus num atendimento. Aqui tem atendimento ao evento, pode ser? Pode ser. Quando eu faço um atendimento com um casal e eu percebo que ali não existe respeito. E triste. Isso é triste demais. Teve um dia que eu tive que falar para um casal. Eu falei, gente, assim, vocês precisam aprender a brigar. Vocês precisam aprender a conversar. Vocês não podem travar uma batalha desse tamanho por uma coisa tão pequena na frente de uma pessoa que você não tem tanta intimidade. Isso, porque tava rolando uma situação tensa Não, ali. e você se constrange, né? Demais. Tipo, gente, desculpa de ter mostrado o projeto. Sente Entendeu? culpado, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer assim, João, casar não é coisa de criança. Casar é para adulto. Então, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Sabe? E como sério, reagiu né? esse casal? Fiquei curioso. Não, ficaram meio… Perplexos. Mas eu falei num tom meio de brincadeira. Eu falei, Entendi, mas gente, mas mandou o seu assim. recado. Não, é assim. Porque se na reunião do casamento vocês brigam assim, imagina com 10 anos de casado. Tem que saber conversar, tem que levar na flauta. É verdade. Exatamente. Muito bem colocado. Tem que levar na flauta. Natália, o que me irrita demais em um evento ou atendimento é…
Olha, atendimento, eu acho que quando a pessoa chega querendo só saber o preço das coisas. Isso acaba Que comigo. preguiça, né? Eu falo, gente, não, vamos experimentar os doces, sabe? Pra vocês conhecerem nosso trabalho, não o preço, pelo amor de Deus. Isso me irrita demais, assim, porque eu E falo… acontece com muita frequência? Não tanto, porque eu acho que também é o nosso papel, né? Falar muito mais sobre valores que estão por trás do preço. Sim. Pra que a pessoa realmente já chega com essa mentalidade de tipo, aqui não é só preço que ele tem pra Que me conta. oferecer. É mais coisas que não são tangíveis no preço, né? Sim. Então, é realmente um ensinamento mesmo. Perfeito. Carol, o que me deixa feliz demais em um evento ou em um atendimento gente, é… quando a noiva ouve os nossos conselhos. Fofinha, ouça sua decoradora, ouça a sua Ouça o seu fornecedor, ouça o seu fornecedor, seu celebrante, porque a gente sabe o que tá falando. Porque às vezes a gente diz, olha, sei lá, quero montar a mesa de bolo debaixo dessa árvore. Aí, não dá muito certo, porque isso, porque a flor, porque vai tomar sol. Porque… Eu quero… Tá bom. Aí, nas fotos, as flores estão murchas, o doce tá derretido, o bolo tá torto. E quem olha fala, nossa, olha o decorador, entregou a flor Exato. murcha. Sempre sobra pra gente. Né? Olha só, o pessoal do bolo fez o bolo caiu. Mas ninguém falou que o bolo passou 6 horas num calor de 32 graus. E o quanto o casal foi orientado para não cometer esse erro. Exatamente. Então, assim, eu sou sagitariana, sincerona, né? Manda na lata. Não, assim, ó, é isso. Ah, mas então assina aqui pra mim, porque eu te avisei. Só, tudo bem. Hoje em dia você documenta. Sim, tudo documentado. Sim. Qualquer decisão que vá Sim. contrariar ou possa impactar no seu trabalho, Sim. tá ali documentado. Sim. Atenção, dica para quem tá de olho a entrar nesse mercado. Com certeza. O que não está documentado, não está combinado e não foi falado. Porque depois que as coisas acontecem, Não tem o que quem Já falou o quê? foi. Eu tive uma história, e foi a partir deste casamento que nós passamos a documentar, e foi neste casamento que nós documentamos tudo. Eu fiz um casamento de um casal que não mora no Brasil, a noiva grega, e eles simplesmente fizeram a dança grega e quebraram 170 pratos. Que estavam ali. Mas isso… Não, mas foi uma empresa contratada para monitorar a dança grega. Os pratos eram de gesso, só que ainda assim… Faz uma roda com 170 pessoas e quebra 170 pratos não tem dentro de um controle, salão. Gente do Então, céu. é toda uma logística e toda uma né? Então, a gente da decoração, eu não sei a Nath, mas no nosso caso, a gente recebe pedidos muito inusitados, assim. Você tem algum Você tem, pedido Nath? inusitado? Alguma coisa Se diferentona? lembra? Eu tenho. O que a gente tem é um limite máximo de empilhamento de bolos, né? Então, a gente empilha até 5 andares, 20 quilos. É o máximo que a gente faz. 20 quilos no total ou andar? 20 quilos no total, em até 5 andares. Tá. E já aconteceu de noivas quererem muito mais que isso. E a gente não recomendar. E mesmo assim, né, elas querem. Só que aí a gente não aceita mesmo Sim, fazer. sim. Porque é o nosso nome, né? É o nosso nome ali e não tem o que fazer. Porque… tem um limite. Não adianta, você tem a sua capacidade máxima de estruturação do bolo, do tempo que ele aguenta em pé, por conta de calor e clima e tal. Até para cortarem depois. Exatamente. Isso. Então eu falo, olha, às vezes a exuberância que você tá vendo aí na internet, inspirações, não faz tanto sentido assim. Mas às vezes acontece ainda assim. E você? João? Gente, outro dia eu fui surpreendido com uma noiva que me pediu para dar sustos no noivo durante a cerimônia. Eu falei, não vai funcionar. Não vai funcionar. Gente, qual é o objetivo? Porque elas sabem, aqui nos bastidores aconteceu até uma cena. Eu gosto de assustar as pessoas. O João, não ele é? tem um… Vocês seguem ele, né, nas redes sociais. Se não seguem, sigam. O João tem um probleminha. Eu tenho um probleminha que eu gosto de assustar as pessoas no meu Instagram pessoal. E essa noiva que me acompanha no Instagram pessoal e no João Me Casa me pediu para assustar o noivo. Eu falei para ela, não vai dar certo. Porque isso não é uma coisa que eu ensaio pra fazer. Isso acontece. É natural. É natural e não combina com o seu casamento. Ai, meu Deus. Né, meu Imagina amor? a cena. Foi engraçado. Nath, mas voltando, o que te deixa feliz em um atendimento ou num casamento, num evento? Num atendimento é quando tudo acontece naturalmente, né? Você vê Delícia. que, nossa, é um flow e você já se conecta com o casal. Isso me deixa extremamente feliz. E você sai dali amigo, né? Você fala, nossa, talvez não vai rolar a venda, mas a gente saiu Meu amigo. amigo. Isso
Isso importa muito. E no dia do evento, é quando a gente tá começando a montagem dos doces. E aí passa fornecedor, que lindo! E aí vem a noiva, que lindo! E aí vem... Aí eu falo, gente, nossa, mas a gente nem terminou. Então isso me deixa muito feliz mesmo. Sim. Não, mas o trabalho de vocês é extremamente impactante. A gente fica com os olhos e com o coração cheio. E parece que as pessoas esperam a gente chegar, né? Claro. A gente foi montar um casamento nesse último sábado e eu escutei assim: a moça do doce chegou. Gente, meu Deus, que emoção, né? Os convidados vai ter. Exatamente. Ô, Carol, eu fui pega de surpresa quando... Eu fui pega de surpresa quando uma cerimonialista chegou pra nós no meio de uma montagem. Faltava, sei lá, 1h30 pra eu entregar a festa pronta. Carol, eu acabei de descobrir que eu cometi um engano. Eu esqueci de confirmar um ônibus que tá vindo do Paraná. São 42 pessoas. Meu Deus. Gente do céu, Gente, é um isso mini wedding isso inteiro aconteceu chegando. numa festa nossa. Só que assim, não são só 42 cadeiras. É a mesa, a taça, a toalha da cor de todas as outras e comida para 40 pessoas a mais, né? 1h30 faltando. E aí? Liguei pro Silva Festa. Liguei para um Silva Festas amigo. é um fornecedor aqui exemplar de Limeira. Sim, liguei para eles. A festa não estava acontecendo em Limeira. A unidade de Americana que nos atendeu. Mandaram todas as cadeiras, toalhas e tal. E com o buffet eu não sei como eles resolveram. Mas nós fizemos dessa forma. Desmontamos alguns arranjos e né? Deixamos menores, enfim, mas a gente resolveu, assim, o ônibus do Paraná estava chegando. Ai, gente. E a gente estava terminando a decoração. Tivemos que refazer todo o layout e tudo isso. Que sufoco! E o casal soube depois? Não. Depois acho que sim. Depois acho que sim. Porque isso impactou na conta de comida do buffet. Gente do céu. E aí eles tiveram que fazer... souberam porque eles tiveram que fazer depois pagamentos expressivos. a mais, dos adicionais, né? Imagina de 40 cadeiras e tal. O quanto isso impactou depois no final. E assim, né, João? Você pega aí a conta de um buffet por pessoa, sei lá, R$200. Faz isso vezes 40. Exato. Sem o casal estar organizado para isso. Exatamente. É de chorar no cantinho, como diz uma amiga minha. Natália, eu fui pega de surpresa quando? Eu acho que eu não tenho nenhuma história, assim, que nem a da Carol, nesse nível. Mas às vezes a gente Mas às vezes a gente é pega de surpresa no trajeto, no sentido de pegar uma estrada muito ruim. E aí você tá com um monte de bolo. E aí, nossa, vamos a 10 por hora, gente. É bem isso. Já aconteceu muito, assim, de pegar um caminho horrível, com lama. E eu falei, que agora que eu vou fazer? E o bolo eu falo, vai dançando. devagar. Então, nesse sentido, a gente passa por algumas situações bem estressantes. Porque o seu ali é perecível, ele é frágil, não delicado, pode ter. né? A gente, em algumas situações, a gente até coloca no carro, assim, vai com calma, bolo a bordo, porque é buzina. E a pessoa, vou andar logo, mas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Tem que ter cautela, tem que ter precaução. A precaução toda. Carol, qual é a maior dificuldade no seu ramo? Logística, amigo. Em que Aquilo que eu tava falando para vocês. Porque processo de decoração, a noiva se casa no sábado na Fazenda Quilombo. Ok. Eu começo toda a preparação na segunda. Aí, na quinta, tem um caminhoneiro que viaja até o Lambra, que traz um caminhão de flor. Aí, aquilo tudo vira arranjo. Aí, depois, aquilo tem que ser transportado, leva para o lugar. E, muitas vezes, dependendo do tamanho da festa, a gente subloca itens, então eu recebo coisa que vem, sei lá, de Araraquara, coisa que vem de São Paulo, coisa... Então, toda essa logística é uma coisa que, para mim, é o mais trabalhoso. E desmontar uma festa, né? Eu não desmonto mais, graças a Deus a equipe vai, mas eu brinco que desmontar a festa é igual guardar brinquedo quando a gente era criança. Sabe quando você tá cansado e a sua mãe fala, se você não guardar, você vai apanhar? É isso, noiva, dá tanto trabalho desmontar tudo, porque você tem que entregar o lugar sem nada dentro. Então, e desmonta tudo na festa, 4h30 da manhã, debaixo de chuva, chega no barracão e coloca tudo no lugar. Porque se deixar para o dia seguinte, tem um outro evento, não existe como, exatamente, tudo no lugar. Então, você desmontar uma estrutura de decoração, uma festa de, sei lá, 300 convidados, com aéreo e tal... A logística é trabalhosa. Imensamente trabalhosa. E você, Nath?
Quais Acho as... que essa questão do pré também, né? A gente começa a produzir um casamento no sábado, na segunda-feira, por exemplo. Então, é flor de açúcar? Tem que começar com antecedência. Então, às vezes, as pessoas veem o doce pronto, mas não imagina todo o trabalho que tem por trás. E isso a gente falando de um casamento, né? A gente tem uma capacidade de atender mais casais. Então, às vezes, tem 3 casamentos no mesmo final de semana. Então, por exemplo, bem casado, são 3, 4 dias de antecedência. Então, as pessoas não têm muita noção disso, né? Desse pré. E eu acho que é a parte mais difícil mesmo. Eu tenho uma curiosidade em relação ao bem casado. Toda vez eu olho, eu penso, gente, bem casado é quase que um protocolo, é quase que uma obrigatoriedade. Tem uma proporção, a gente estava brincando aí dos 90%, 10% de casais que deixam bem casados ou não? É 100%? Ah, não. Uns 30% não fazem questão. É mesmo? Não fazem questão. Tem a ver muito com o estilo do casamento, né? Então, quando o casamento é mais descontraído, não pedem bem casado. Então, são alternativos. Uma palha italiana, um pão de mel. Agora, casamento clássico, aí é bem casado. É de lei. É o perfil, né? É o perfil dos noivos, exatamente. O casamento que eu sei que vai ter o bem casado é a noiva que quer aquele lustre gigante. Uma coisa puxa a outra. É a noiva que vai estar vestida de princesa. Então, a gente já exatamente, isso. Já identifica o perfil. Para traçar a personalidade do casal, né? E muitas vezes, nem a noiva sabe que ela tem aquele perfil. E vocês identificam. E a gente busca a essência mesmo daquela mulher para potencializar no dia. Esse já é um segredo de vocês. Agora eu quero um outro segredo. Me contem um segredo. Se vocês têm alguma mandinga, alguma oração, algum item de estimação, algum protocolo, algum procedimento, alguém da equipe. Me conta um segredo, Natália. Não é muito segredo, mas a gente sempre finaliza o casamento no dia anterior, né? Então, lacra todas as caixas e tudo mais. E nesse momento, eu sempre falo, gente, mentaliza o casal. Pensa no casal que já tá dando certo. Porque assim, quando é dentro da cidade, é tranquilo. Agora, quando é fora da cidade, tem toda essa questão do transporte, né? E a gente fica preocupada, né? Você fala, esse trajeto, vai dar tudo certo? E às vezes a gente vai em 2 carros, então é muita responsabilidade. Então eu falo, mentaliza o casal, mentaliza que tudo já deu certo. Então acho que é isso, assim, o que a gente mais tem de superstição, digamos assim. Mas é sensacional. E você, Carol? Eu sempre... oração com a equipe, antes de sair, mão dada, e já faz uma oração. E um batom vermelho. Isso é a marca registrada. Então, marca registrada. Eu não tô de batom hoje porque eu não sabia a história da máscara. Eu falei, eu vou de batom, daí usa a máscara. O protocolo da máscara, né? Exato, mas a gente tá longe aqui. Mas o batom vermelho... E que é uma coisa da energia, né? Aquela coisa de, estamos aqui, vamos executar isso aqui. E vamos fazer o que a noiva tá sonhando, esperando. E uma oração, que vai sempre bem, né? Sempre bem é a minha tática também. Agora, Natália, o que você diria para alguém que pensa em começar no seu ramo? Para a confeitaria, no geral, eu acredito que aprender muito, colocar muito em prática. E confeitaria de casamento é entender que é uma super responsabilidade. Então, não é só um doce. Não é. É o doce mais importante da vida daquela pessoa. Não é só o bolo, é o bolo mais importante da vida daquela pessoa. Então, buscar entender o mercado, buscar entender sua essência, sua identidade, que eu acho que é muito importante isso, para não acontecer da pessoa pedir uma coisa que você não faz, mas você quer fazer para agradar. Então, ter os seus valores muito bem definidos e ter um pouco de humildade também, né? E tem alguém que te inspira no seu ramo? Olha, tem uma mulher que ela fez toda a diferença na minha vida, que ela se chama Bruna Rebelo. Ela é especialista em bolos de casamento, bolos em Buttercream. E ela foi realmente uma chave que virou na minha cabeça. Porque eu tinha muito receio de trabalhar com bolos, né? Eu tinha muito medo, porque as pessoas sempre falavam... bolo de casamento de verdade, sem ser de pasta americana, não aguenta na mesa. E eu falei, gente, eu vou ser a louca que eu vou ir contra isso? Vou ser a louca que vai contra isso. Então, a gente bate o pé, bolo real mesmo, na mesa, sem pasta americana. E é uma delícia. E aguenta. Muito bem. E ela tá no Instagram como? Bruna Rebelo. Bruna Rebelo, gente. Isso. Fiquem de olho em Bruna Rebelo. E você, Carol, primeiro, quais as maiores dificuldades do seu ramo? O que você já falou? O que você diria para alguém que pensa em começar num ramo apesar dessas dificuldades? Eu acho que para você empreender, primeiro, crie aquilo que você contrataria. Se você criar o que você contrataria, vai ser muito mais fácil de vender. Total. Cria o que você contrataria. Segundo,
tem que ter uma boa dose, uma grande dose de humildade, porque ninguém nasce grande, só monstro em sonho de criança. Então, existe um processo e você tem que respeitar esse processo. Você dá o passo maior que a perna, você vai cair, vai machucar e aí não vai ser legal, né? E terceiro, para quem tá começando, estômago forte para aguentar o tranco, né, gente? Tem que entender isso aí. Você tem que ter muita inteligência emocional para lidar com as coisas. E inteligência emocional, eu acho que é a grande chave para qualquer coisa na vida poder fluir, porque senão... Inteligência emocional para continuar crescendo ou, às vezes, para dar um passo atrás e falar, não é esse o caminho. Exatamente. Sim. Eu estou sendo forçado, por vezes, a partir para um caminho que não é o que eu quero, não é o que vai me Exatamente. A história do chegar lá. Onde é lá? Ai, quero, tá, mas onde é o lá? Ah, lá é aqui. Chegou? Ah, então agora deixa eu cuidar da minha saúde, do meu filho, do meu casamento, meu marido, do meu outro projeto, enfim. Porque às vezes o ego ou a questão da imagem do mercado não permite que o profissional enxergue isso, né? Eu acho que também está cercado de pessoas que têm essa mesma visão, né? Ótimo. O profissional, ele tem que ter muita clareza e tem que ter uma estima muito boa para se posicionar em determinadas situações. E nesse período de pandemia, que muita gente se reinventou, muita gente fez transição de carreira, enfim, fechou negócio, abriu negócio. Eu acho que isso tudo ficou muito claro, né? Quem estava pronto, quem não estava, né? E quem tem a capacidade de se reinventar, né? A resiliência que a gente precisa ter. Sobre essas pessoas todas que estão no mercado, quem é que te inspira? Tenho duas pessoas que me inspiram demais. Uma é a Patrícia Vax. Patrícia Vax. Com X? Com C e K. C e K. @Patrícia Vax. Ela é uma decoradora do Rio de Janeiro e as melhores festas, as mais glamurosas, primeiro acontecem no Rio, depois que vem para São Paulo. Então, ela é decoradora do Alok, dessa turma aí. Entendi. Faz umas coisas super ousadas. Trabalha com clientões. E faz umas coisas muito diferentes, muito fora do padrão, que isso é muito legal. E uma outra pessoa que me inspira é a minha mãe. Que Dona delícia. Lazinha! Dona Lazinha! Uma salva de palmas pra Dona Lazinha, gente. Figura, né? Uma figura da cidade, decoradora. Mas o que mais me impressiona, assim, na mamãe, não é a questão da criatividade, o gosto, o bom gosto de decorar, que ela é maravilhosa. Mas é a capacidade que ela tem de liderar uma equipe. Eu fico assim, ó. Boca aberta. Não, e assim, pintor, pedreiro, marceneiro, cara que põe gesso, que põe piso. Ela tem uma habilidade. E, enfim, eu acho isso muito legal. Porque o nosso trabalho exige que a gente saiba trabalhar em equipe. E isso é, para quem consegue, você dá passos maiores e vai muito mais longe. Eu vou pular para a última pergunta aqui, porque eu não quero deixar de fazê-la aqui do meu roteiro, que é o seguinte. Vocês escolhem uma pessoa da mesa, no caso aqui, as opções, né, se encontram, para o quadro Eu Sempre Quis Saber. Nossa! Natália, eu sempre quis saber o quê? Eu sempre quis saber, João, como que você segura a emoção no momento ali que você tá falando algo especial do casal e conduzindo. Porque eu sou uma manteiga derretida, gente. Eu choro no comercial de margarina. A pergunta foi pra você hoje. Foi pra mim, eu não contava. Vocês viram que eu já achei que seria Exatamente. aqui, né? Não. A pergunta tá aqui, ó. Vamos descobrir o segredo do João. Gente, quem convidou essas duas pessoas? Fui eu. Sabe o que eu faço, Nath? Quando eu percebo que é um momento que vai me colocar em uma situação limite, eu leio aquele roteiro, leio. Choro em casa. Esgota já em casa. Esgoto lá e tento visualizar as diversas possibilidades de emoção que aquela situação vai me colocar. É uma mãe chorando, é a noiva chorando, tal, então eu tento esgotar ali. Isso acontece principalmente em homenagem póstuma, hoje cada vez mais presentes em casamentos, e eu adoro, tem celebrante que odeia. Eu adoro incluir, manifestar gratidão por quem contribuiu, ou por aquele casal, ou pela formação deles até se conhecerem, se formarem como um casal. Então, ou em homenagem a pais e avós. Então,
Esses momentos são os momentos críticos para mim. Em segundo lugar, é leitura de votos. Mas aí eu sou pego de surpresa, porque é muito do momento. Como é que o casal vai reagir durante a leitura? Se ele se emocionar, eu vou junto. Aí não tem como. Quase todas as fotos de votos, ela tá o João. É um mico, gente. É um mico. Mas é assim, eu tento esgotar antes. Entendi. Boa. Carol, faça uma pergunta para alguém da mesa. Eu sempre quis saber. Ai, lá De vem. Natália. Como faz para fazer todos aqueles doces deliciosos e manter a linha em dieta ou não faz? Ai, amiga. Isso na vida pessoal dela. Porque, imagina, eu que trabalho com flor, eu gosto pra caramba de deixar minha casa florida. Eu fico pensando aqui, eu vou fazer hoje uma torta holandesa. Hoje eu vou fazer... Seus amigos esperam que você leve doce? Total. Nossa, Total. mesmo? Então, ó, Não, já fica a dica. engraçado Vamos que... fazer uma reuniãozinha, cada um leva um prato. Doce. Não, mas é exatamente isso. E em festa de família, é tipo, eu chego... Mas peraí, não trouxe nada? Mas não trouxe... Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês me convidaram, vocês convidaram os doces. É bem isso. Mas você sabe que no dia a dia não dá tanta vontade, pelo menos em mim. Tem alguns doces que eu já enjoei. Tipo, tem doces que eu não... Enjoa? Enjoa, menina. coisa Enjoa. O cheiro do doida. doce. Às vezes eu chego no ateliê e falo, ai, gente, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo isso de novo. Como ela é abusada? É verdade. Fala isso na nossa Gente, cara. é verdade. É tipo ter piscina em casa. Depois que você tem piscina em casa, você não curte mais piscina, entendeu? Adorei a analogia. Exatamente. Então, assim, às vezes dá muita vontade. Então, às vezes de sexta-feira eu falo, nossa, eu vou levar uma caixa de degustação pra casa. Eu levo, provo, mas diariamente é mais difícil, assim, vai enjoando. Aí você mantém um pouco mais a linha, senão... Ah, é, né? Com certeza. Muito Delícia. bom. Agora o quadro Dica das Boas. Tem alguma dica da boa, Carol, ultimamente? Tem algum livro, um canal no YouTube, alguém bacana que possa acrescentar nas Tenho. nossas vidas? Eu tenho uma dica de um canal do Instagram, @APTO, de apartamento. Tá. @APTO 161. É de uma menina que se casou não faz muito tempo. E ela mostra o dia a dia da casa e decoração e tudo isso, que é muito legal para quem Ai, que acabou de se casar. delícia. Eu adoro. E uma outra dica também para quem tá namorando, para quem não tá também serve, enfim, um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Eu vi alguém Muito especial postando esse essa livro. semana. Esse Minha amiga livro- Marielle Jacon postou essa semana. É maravilhoso e ele fala sobre as 5 formas que o ser humano tem de manifestar como amam. Porque se você não falar a mesma linguagem que eu não vou me sentir amada por você, por mais que você me ame muito. É o equilíbrio de Exato. troca. Sim, exatamente. Então, esse livro é um livro fundamental para quem tá começando uma vida 2. Eba! Nath, me dá uma dica das boas. Eu tenho uma dica de empreendedorismo também, é um canal no Instagram. Do Felipe Cassola, chama Além do CNPJ. E lá ele fala sobre as realidades do empreendedorismo mesmo, né? Então, vai muito além de só ter um CNPJ. Sim. Então, ele mostra a rotina dele no trabalho dele e traz uma galera muito legal falando sobre dificuldades mesmo, pra mostrar que não é só glamour, né? Não é só glamour. Sensacional. Já anotaram aí? Anotem aí essas duas dicas, hein? Carol, nós já conversamos aqui sobre a inteligência emocional que é necessária para que a gente siga a nossa vida social. Me conta um pouquinho do que você puder me contar dos seus bastidores, porque você se dedica a realizar sonhos das vidas das outras pessoas em horários em que você deveria estar de lazer. Como é o seu lazer? Como é a sua vida particular nesse sentido? Gente, vocês não sabem, mas eu tenho 90 anos. eu durmo cedo. Eu sou velha. Por isso que logo de manhã você já tá nas suas lives no Instagram. Sim, eu acordo às 5, né? 10 para 5 todos os dias. Isso inclui domingo. Verdade. É. Sozinha? Sem o despertador, sem nada? Sozinha, João. Eu e o gato, às vezes, pedindo comida. Não o marido, o gatinho. Mas, enfim, eu sou... Trabalhar com festas... Antes de ter o Charme de Moça, eu era muito rueira. Adorava. Madrugada na rua e tarará. Depois do Charme, eu passei a ficar mais caseira e a valorizar mais os encontros menores. Delícia. Então, hoje eu prefiro, por trabalhar com festa, eu prefiro muito mais um encontro menor do que uma balada, do que uma festa e tal. E em contrapartida, foi o que você perguntou no comecinho, como administrar essa questão da agenda, porque a gente perde a vida social. Exato. Então, eu e Mariana, nós temos uma lei, antes de abrir a agenda daquele ano,
Nós abrimos o calendário e nós bloqueamos todas as datas que a gente não negocia. Comecei a fazer isso. A gente faz isso já tem... Isso é é super libertador. importante. Sim, então assim, aniversário dos meus pais, bodas de casamento, sei lá, festa de final de ano, meu aniversário do meu marido, dia das mães. Existem datas que, mas eu quero. Eu não, nessa data, e eu também não minto, é uma data indisponível. Não quer dizer quem vai casar. Mas você tem casamento? A data está indisponível. E pronto. E fim. Porque se você não administrar o seu tempo, aliás, suas ações dentro do tempo, e não mandar na sua agenda... É verdade, deixa de fazer sentido. Você fica à mercê de muita coisa, não tem porquê. né? Aí não tem porquê. E você, Nath, me fala, você também tá lá cuidando dos doces da vida de todo mundo, adoçando a vida de todo mundo nos momentos felizes das vidas delas. E a sua vida social? Consegue manter? Eu não sou Consigo, mas eu também não sou uma pessoa rueira, não. Nunca fui, né? Eu era, amiga. Eu sou novinha, ainda não tenho 90 anos. Olha aqui, ó. Mas já fiz 90. Eu gosto muito de estar entre amigos, entre família. Então, tipo, qualquer desculpa, eu tô colocando as pessoas dentro da minha casa. Gente, vem aqui, vamos comer uma pizza, vamos fazer alguma coisa, vamos cozinhar. Então, eu cultivo assim, com família, com amigos. Ou, às vezes, fazendo vários nadas. Porque que delícia tem hora fazer que... vários É o melhor da vida. Tem hora que a gente... Eu falo, às vezes, a gente fica o dia inteiro no ar-condicionado, aquele barulho e máquina disso. Eu falo, gente, vamos cultivar o silêncio agora? Todo mundo quietinho. Aí pronto, a melhor coisa. Fica sem fazer nada. Ai, que delícia. Temos sinergias Maravilhoso. nisso aí também, Sim, viu? incrível. Carol, quero agradecer imensamente por você ter vindo, trazido o seu charme aqui. Querido. Compartilhado tantas coisas boas. Eu tava numa expectativa imensa pela presença de vocês aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Você sabe que você é um querido, né, E você João? sabe que é recíproco. Aqui, né? ó. Aqui você no meu nosso coração, batendo. Johnny. Eu que agradeço, querido. Foi um prazer. Obrigado, Natália. Obrigado. Uma honra imensa conhecer você, mais o seu trabalho. E obrigado por ter aberto tantas histórias aqui para quem está Eu nos que agradeço. acompanhando. Pra mim é um prazer imenso estar ao lado dessa querida linda aqui. demais. E te conhecer, João. Foi um prazer, Foi de uma verdade. honra minha foi. também. Muito obrigado. Eu que agradeço. E todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Tenho certeza que captaram muitas energias boas. Levem para a vida de vocês e continuem nos acompanhando, porque daqui a alguns dias outras pessoas tão interessantes quanto estarão aqui conosco. Até mais. E...